Este é o canal Conhecer para Transformar e estamos dando continuidade para o EPED 2024. E nós estamos lendo, estudando o livro Um Médio de Transporte. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo episódio, né? E que nós vamos falar sobre a história de Ana, de amor, de dor, de obsessão, de tristeza e perdendo toda a força em reagir, como nós já tínhamos falado alguma coisa no primeiro episódio. O livro começa com a Ana, que está com uma depressão muito forte, não consegue se movimentar, se sente presa, amarrada, sufocada, sem reação e só pensa em sair dali. Ela tem 2 filhos pequenos e tem um esposo amoroso que não sabe o que fazer. Sinhá Marta, jamais entendida na arte dos espíritos, ora, mas pouco consegue fazer, pois não pode interceder no livre-arbítrio. Ana, com sua depressão profunda, porém não mostrava nenhum perigo para ela ou aos outros. Então, todos deixavam ela livre para ir e vir. Ela não demonstrava nenhum desejo de tirar a própria encarnação. Ela sentia uma tristeza, uma dor profunda, né? Em uma de suas andanças, Ana, não aguentando mais tanto sofrimento e tanta dor, vai até a beira de um precipício e se joga no rio. Seu corpo nunca foi achado. Este lugar, se não fosse pelo infortúnio, é muito bucólico e tem uma maravilhosa paisagem, e fica nos confins da fazenda do Cabral, que ficou marcado para sempre o ponto final da encarnação de Ana. Inclusive, o Cabral, ele ficou muito abalado com essa situação e ficou bastante perdido. E todos ficaram bastante preocupados, porque eles tinham 2 filhos pequenos e assim a Marta cuidava de tudo, mas ele ficou totalmente apático e ia direto lá para o penhasco para olhar, para ver se encontrava alguma coisa. E pensou até em fazer uma besteira. Mas aí, graças a Deus, ele foi muito bem ajudado, voltou e começou a voltar a si e perceber as suas responsabilidades como pai, como responsável por uma fazenda e por tantas outras pessoas que dependiam dele. Aí nós vamos agora antecipar a parte do resgate de Ana para facilitar o entendimento, né? Então, nós já falamos da parte que ela se suicidou, agora nós vamos falar da parte do resgate. Quando isso ocorre, o Cabral já entendia bem do trabalho espiritual e, junto com a sua mãe, receberam esta incumbência. Cabral foi às escuras, pois até ver Ana andando perdida pelo Vale dos Suicidas, não sabia que o resgate seria dela. Sabemos que tudo tem um porquê, e que, conhecendo a encarnação pretérita de Cabral e Ana, entendemos melhor as situações que eles passaram. Sim, eles tinham um amor muito grande, um pelo outro, e chegaram a abandonar suas respectivas famílias e filhos para viver este amor, causando muita dor a todos que estavam ao redor deles, os cônjuges, os filhos, o círculo íntimo. Ana ficou muito abalada ao receber energia negativa de obsessores daquela encarnação e acabou com a depressão profunda, levando a tirar a própria vida. Nada acontece por acaso. E nesta encarnação, os filhos abandonados vieram a ser os filhos de Ana e Cabral, e o Pedrinho, que Cabral deu todo o suporte, era o filho de Ismênia e enteado de Terência, foi filho do Cabral naquela época. Então, é muito interessante ver como a espiritualidade trabalha, né? Cabral deixou uma esposa com 6 filhos naquela época. E Ana deixou um marido com 2 filhos, né? E sozinhos, e para eles viverem esse amor, né?
E aí, quando a gente pensa nisso, o capítulo do resgate de Ana são ensinamentos e mais ensinamentos, começando assim. Isso está do livro, né? Sem dúvida que o culto da revelação é manancial de consolo. Na paz, comporta-se como jorros de luz. Na tormenta, faz-se sentir como unguento divinal. Isso era do livro. Lembrando que todo trabalho de resgate sempre acontece jorrando muito amor com sabedoria, mas entender que, acima de tudo, somos espíritos e somos submissos às leis divinas, e que quem infringe as leis tem de ressarcir. Quando Oswaldo Polidoro descreve essa parte da região dos suicidas e a compulsividade destas almas se punindo e sem saber, dá um frio na barriga, como somos relativos e, em muitos casos, materialistas, mesmo achando que não somos. Dona Áurea disse, a mãe, Dona Áurea, que eu falei no começo, é a mãe de Cabral, desencarnada. Disse que fazia 16 anos que estava esperando por este momento, mas ainda Cabral não percebeu o que eles iriam fazer. O amor do nosso Pai sustenta tudo e todos, e quando não estamos em harmonia, ele causa dor. Mas, principalmente, para fazer as pessoas acordarem e entenderem que o importante não é o que você fez, mas o que você aprendeu com o erro. Neste livro, todo este cenário que ajuda a entender bem o caminho do aprendizado. Cabral, mesmo com todo o trabalho espiritual que ele fazia, quando percebeu que estava indo ao encontro de Ana, ele balançou e ficou bem mexido. Neste momento, a mãe coloca ele no lugar e ele pergunta: mas como eu estou fazendo isso? E ela diz: por que não? Não são filhos de Deus, irmãos em jornada? Erraram juntos e formaram família juntos. Se amaram mutuamente. Áurea firme falou: se você acha que não está pronto para isso, será feito com outras pessoas. Ele voltou a si e concordou em continuar. Ana, quando viu seu semblante triste e sofrido, se abriu. Áurea comandava com amor, mas firme neste trabalho. E quando ela permitia, Cabral falava. Simples assim. Ana disse que reviveu a sua morte milhões de vezes, sempre com todas as dores e sofrimentos daí decorrentes, e que ela deve estar séculos nesse lugar. Inclusive, ela foi para um lugar mais baixo, onde passou pela sensação de desencarnar e se afogar continuamente. E agora ela está em uma zona do Vale dos Suicidas mais amena. Foi explicado que ela desencarnou faz 16 anos e que a falta de ideia do tempo tem muito a ver com a dor e os fatos ocorridos. Ana perguntou de seus filhos e Cabral disse que estavam bem. A menina já era professora, apesar de não trabalhar, e o filho estudava direito. Ele disse que tinha outros filhos do outro casamento, e Ana ficou furiosa, com olhares faiscantes. Áurea interveio imediatamente e disse o que você queria, como Cabral ia cuidar dos filhos sem o carinho de mãe. E ela se acalmou após a tempestade íntima, mas percebe-se que o sentimento de posse ainda está muito forte dentro dela, não medindo consequências. Depois ela caiu em si e ficou preocupada que os seus filhos estavam órfãos de pai e mãe. Aí foi informada que Cabral era um trabalhador encarnado e que os filhos tinham um pai, sim. Levaram Ana para uma outra sala a fim de prepará-la. Importante lembrar, né? A intercessão não existe sem o merecimento pessoal. Isso é uma fala de seu Oswaldo.
Um outro fato interessante neste capítulo é que uma outra trabalhadora e moradora do lugar pediu ajuda e a intercessão de Áurea para que ela saísse dali. Áurea explicou que a intercessão não existe sem um merecimento pessoal. Todo o trabalho espiritual e as dádivas divinas são em função de merecimento, através da equidade vibracional. Ela fala que quando a trabalhadora estiver fazendo as orações, também ela tem de pedir para que ajudem com as boas vibrações. Mas estas boas vibrações só acontecem como um reflexo de seus próprios pensamentos. Sem esquecer que a justiça divina é perfeita e cada um recebe conforme o seu merecimento. Com ou sem intercessão. Na matéria tem parcialismos e tem externo. No espírito é com a intimidade que tem de mudar pensamentos e atitudes. Deus é 100% interno e quer que seus filhos assim o sejam. Afinal, Ele está na nossa intimidade mais profunda. Nunca podemos esquecer isso. Continuando. Áurea recebeu ordens de falar com ela e mostrar o caminho. Também chegou a hora para esta irmã melhorar um pouco a sua condição. Áurea pediu para ela continuar orando e se ligando a Deus, pois as notícias ela iria receber do seu novo caminho a trilhar. Enquanto estavam fazendo o resgate, o grupo de oração se formou na casa de Eliseu, sem o Cabral saber. Quando chegaram em espírito, estavam já terminando a abertura. Importante entender como suporte dos trabalhadores encarnados e desencarnados. Áurea explicou que Eliseu recebeu a ordem de fazer a oração naquele momento e prontamente os trabalhadores da carne e do espírito se preparam para essa finalidade. Eliseu começou falando palavras precisas. Estamos ao dispor dos amigos do espaço com as bênçãos de Deus. Enquanto o ambiente brilhava, cada trabalhador recebia seus anjos ou guias, e cada um com seu grau de conhecimento com hierarquias distintas. Áurea usou o corpo de Guisa para informar que estava com Ana e Cabral e que precisava de orações e que a recebessem. Como é maravilhoso ver o trabalho e a precisão da espiritualidade em ajudar no momento certo, nem antes ou depois. Os desígnios divinos são perfeitos em todos os sentidos. Então Áurea colocou Ana ao lado de Guisa, e os fluidos começaram a se unir para que ela pudesse falar. E Ana, logo após o resgate, começou a falar pela Guisa, com o entendimento de onde estava e por que estava ali. Neste momento, Eliseu, com muita empatia, convidou a todos a fazer uma oração que partisse do íntimo do coração. Foi uma união divina maravilhosa, onde todos se sentiram flutuando e agradecendo a Deus as dádivas, transformadas em energias e luzes multicoloridas. Ela agradeceu a energia recebida e sentiu que ficou bem melhor. Eliseu perguntou em que lugar ela esteve estes anos todos, e ela prontamente disse que estava no inferno, pela energia, coloração e sentimentos horríveis. Mas que o pior dos infernos é o que vive dentro de você mesmo, no seu íntimo. E como uma simbiose, o mal exterior excita medonhos pavores íntimos. Ela informa que quando foi resgatada, ela já estava em um lugar um pouco melhor, mas ainda com muita dor e sofrimento íntimo. A oração trouxe muitos espíritos amarrados e com muitas necessidades de limpeza, conhecimento doutrinário
e oportunidade para desatarem as amarras que os prendiam. Importante lembrar que nosso Pai é Pai de todos e que todos que estão na mesma faixa vibracional e de merecimento recebem a mesma ajuda, tendo sido pedido ou não. Após o encerramento da sessão mediúnica, com muitos agradecimentos e festas, cada um foi para seus afazeres. O espírito acompanhou Cabral para o seu corpo e a Áurea, né, levou a Ana para o seu próximo destino, a casa que ela irá permanecer para estudar e se preparar para os trabalhos. Ana queria ver os seus filhos, mas ainda não foi permitido. E ela agradeceu a oportunidade e consciente que no momento certo ela irá ver os filhos e aquela que a substituiu com tanto amor. Ana diz: saberei merecer, esperar e respeitar. E Áurea disse a Ana a frase de Jesus: na vossa paciência possuireis as vossas almas. Importante lembrar que nós somos espíritos em corpo carnal por alguns momentos da nossa eternidade, que mesmo fazendo muitos erros, atrapalhando e até matando outras pessoas, não se vive na erraticidade para todo sempre. O princípio que está dentro de nós espera a nossa evolução e tomada de consciência, pois o ressarcimento de erros cometidos primeiro precisa ser expurgado, depois compreendido e aí ressarcido, para depois seguir o seu caminho. Estamos em um planeta que ainda as coisas materiais são muito importantes. O amor se confunde com o sexo e posse, e a beleza é o que mostra por fora. E, na realidade, a beleza é interna e é fruto da nossa conexão com o Pai, a nossa forma de viver e entender as leis de Deus, e orar para os outros no meio dos outros, conforme o divino ensino do Cristo Jesus. O autor descreve a lei como sendo simples. Quem não souber, busque saber. Quem souber, faça por praticar. Não se pode ser eternamente ignorante e nem negligente, sem responsabilidade. A lei de progresso é um fato, e a maior soma de conhecimento implica maior grau de obrigações. Ninguém poderia fugir a essa regra natural. Ambientes de vida, trabalho na carne ou fora dela, geram progressos que cada um atinge, mas não pode parar por aí, pois variam ao infinito as matizes, como também as leis, os meios e os recursos são infinitos. O Sr. Oswaldo explica que, na realidade, as leis não variam em si, e sim os tons de capacidade das mesmas leis. Quanto mais o espírito evoluir em amor, conhecimento e verdade, mais ele vai flexionar a lei, sendo um servidor dos dois lados da vida. Não existe confusão entre as diversas matizes energéticas e a lei. Quanto mais o espírito filho evoluir, mas ele vai participar do conhecimento devido, entendendo a lei em sua profundidade. A lei é de Deus e é eterna, perfeita e imutável, cabendo a nós desabrochar o Deus interno até atingir a finalidade de voltar a ser Deus em Deus e assim compreender a lei em sua integralidade, na verdade, sendo parte e relação. Não pensem que acabaram os causos, que não acabou. No próximo episódio, vamos falar de uma situação que foram advertidos e aceitaram, e outros que foram avisados para não ficarem em tal lugar e ficaram, gerando os tristes acontecimentos. Não percam. Até o próximo. Tchau.